Olá, queridos amigos, queridos irmãos, uma vez mais nos reunimos em torno desta obra maravilhosa, o Evangelho de Chico Xavier, que foi elaborada esta obra pelo médium Carlos Bacelli, de Uberaba, e hoje nós vamos refletir em torno da lição de número 38. Certa vez, o nosso Chico disse assim, com muita propriedade: quem não tem razão no que me critica, não merece resposta. Quem tem, está falando a verdade. E contra a verdade ninguém pode nada. Ou seja, o Chico certa vez aprendeu com Emmanuel que toda crítica que chegasse ao seu encontro, que ele deveria analisar se aquela crítica tinha um fundamento, se o que as pessoas estavam dizendo era verdadeiro ou falso. Se fosse verdadeiro aquela crítica, ele deveria agradecer às pessoas, porque muitas vezes é isso que acontece na nossa existência. Às vezes, aquele que nos critica está prestando uma verdadeira caridade, está errando, mas está prestando um serviço em nosso próprio benefício, porque é através da crítica, das acusações gravíssimas, que a gente começa a identificar os nossos pontos fracos, que a gente consegue identificar as nossas mazelas. E é através desses comentários maliciosos que nós conseguimos enxergar para dentro de nós mesmos. Se não fosse a crítica, se não fosse aquele comentário ruim, às vezes não estaríamos parando para analisar. Às vezes estaríamos cometendo as mesmas atitudes, os mesmos erros, não estaríamos enxergando os erros cometidos. Graças à crítica, a gente para, observa o erro. Se o nosso irmão estiver certo, como Emmanuel disse ao Chico, nós devemos agradecer. Mas se ele não tiver certo, nós devemos continuar trabalhando silenciosamente, que Deus trabalhará em nosso benefício. Então o Chico fala assim: contra a verdade ninguém nada pode. E devemos lembrar que a verdade de Deus, ela não fere, ela não castiga, ela não calunia. A verdade de Deus educa, a verdade de Deus concede oportunidade de crescimento espiritual para cada um de nós. Basta a gente recordar o nosso exemplo, que é Jesus de Nazaré, exemplo de amor, modelo e guia para a humanidade, como está na questão 625 de O Livro dos Espíritos, quando os Espíritos respondem a Allan Kardec: vede Jesus, observe Jesus. E observando Jesus, observando como ele agiu na vida diária, se a gente começar a colocar em prática o Evangelho, evitaremos inúmeros erros e começaremos a construir em nós a nossa iluminação espiritual. Então a gente tem lá o episódio da mulher adúltera. Vejamos que Jesus, ele deixa bem claro aqueles que queriam apedrejar a mulher até a morte, que dentre eles, quem não tivesse nenhum pecado, atirasse a primeira pedra. Então Jesus ali consegue, através do seu exemplo de amor, mostrar para aqueles homens que eles também estavam errados, que eles também cometiam erros na vida diária, que se eles não tivessem pecado, que eles atirassem a primeira pedra. Então relata o Evangelho que os mais velhos se retiraram e depois os mais novos. Os mais velhos porque naquela atual existência haviam cometido mais erros do que os mais novos, e depois os mais novos. E Jesus, estando a sós com a mulher adúltera, vejamos o que Jesus diz a ela: mulher, aonde estão os teus acusadores? E ela descreve a Jesus dizendo assim: Senhor, todos se foram. E Jesus disse assim: ide em paz, também não condenarei você. Não irei condená-la, ide em paz. Mas
toma cuidado e não volte a pecar para que não te aconteça algo pior. Então Jesus ele deixou um ensinamento bem claro para os escribas e os fariseus que queriam apedrejar a mulher. Observem vocês que vocês têm erros, que Deus está olhando, que todos nós cometemos falhas, então não temos o direito de apedrejar. E aqueles homens endurecidos saíram com a autoridade moral de Jesus, se afastaram e não executaram o seu plano de matar aquela mulher, de levá-la ao apedrejamento até a morte. Depois Jesus, ele não está em pleno acordo com a mulher adúltera, pelo erro que ela havia cometido. E Jesus então disse a ela assim, mulher, eu também tampouco vou te condenar, mas ide em paz e não volteis a pecar para que não te aconteça algo pior. Então ele deixa bem claro assim, olha, a partir de agora, mulher, mude a sua vida, mude a sua existência, não volte a pecar, porque pode acontecer coisa pior, muito mais pior do que iria acontecer agora nesse exato momento com você. Então Jesus transmite um ensinamento de amor. Ele não aponta o dedo criticando, ele teria toda a autoridade moral de chamar a atenção, mas ele age com bondade, com socorro, concedendo àquela mulher uma nova oportunidade de recomeçar. Continua o Chico dizendo, é o que Emmanuel tem me ensinado. Por esse motivo, a vida inteira procurei ouvir em silêncio as verdades e as mentiras que têm sido ditas ao meu respeito. A vida inteira, muitas acusações surgiram, muitas calúnias surgiram, e o Chico ficou ali em silêncio, trabalhando, no anonimato, não revidando a crítica que recebia, não parando para discutir. Ele continuou trabalhando em silêncio, analisando as verdades e as mentiras que os outros diziam ao seu respeito, sem se afastar da presença de Deus, sem se afastar da presença de Jesus, porque é a presença de Jesus que nos fortalece, é a presença de Jesus que ilumina o nosso caminho. Então que Jesus, o nosso Mestre, nos abençoe e nos dê a sua paz.